Seu FEMEA já virou uma planilha enorme e ninguém revisa. O problema não é a ferramenta, é a lógica por trás dela. Durante muitos anos, o FEMEA era feito de um jeito que hoje a gente sabe que gera muita perda de tempo. Começava pela falha. Só que se você começa por onde o problema aparece e não por onde ele nasce, você cria um FEMEA gigante, confuso e o pior, pouco útil. O manual conjunto a IAG e VDA, ele muda exatamente isso. Ele traz uma lógica em 7 passos para guiar o raciocínio antes de chegar na falha, e isso transforma a qualidade das análises. O objetivo é claro: menos formulário e mais tomada de decisão. Vamos passar rapidamente, né, por esses 7 passos do FEMEA moderno. E um detalhe, né, eles não são só etapas, eles representam uma mudança completa na forma de se pensar sobre risco e até de se gerenciar risco. O primeiro passo é planejamento e preparação. Você define escopo, objetivo, limites de análise, onde começa, onde termina, equipe e dados existentes, dados históricos. Sem esse alinhamento, o FEMEA já nasce fraco. Eu costumo pensar que essa etapa é como trazer a estrutura do 5W2H para definições, planejamento. O segundo passo é a análise de estrutura. Decompor o sistema, produto ou processo em partes menores, ou também chamada de elementos. Essa estrutura mostra onde o risco mora. Sem ela, o FEMEA ele vira adivinhação. Ok? O terceiro passo é a análise da função. Identificar que cada elemento deve fazer. Função e requisito. Uma falha ele só existe porque algo não cumpriu a sua função. E aqui eu vou fazer uma pausa na explicação dos passos para trazer um exemplo para vocês. O passo 2 e o passo 3, imaginem que a ideia é, se eu vou fazer um FEMEA desta caneta, né, a ideia seria decompor, né, essa caneta, por exemplo, em partes menores, em elementos. Então poderia ser a tampa, não sei, de cima, a tampa de baixo, eu poderia chamar do corpo central, poderia dizer a parte interna, e aí eu vou dando os devidos nomes. Mas a ideia é essa, quebrar a sua caneta em elementos ou partes menores. E o passo 3 é definir funções. Qual é a função dessa tampa? Qual é a função da outra tampa? Qual é a função, né, dessa do marca-texto amarelo? Qual é a função, inclusive, por exemplo, é uma caneta esferográfica, tem uma esfera, qual é a função dessa esfera, né? Qual é a função da tinta? E também, claro, qual é a função da caneta, né? Essa caneta aqui, por exemplo, eu posso usar para escrever e posso usar para marcar o meu texto, digamos assim. Então, a ideia do passo 2 e passo 3 é esta. E no passo 4 eu vou começar a analisar as falhas desses elementos e, como mencionado, né, a falha ela só existe porque algo não cumpriu uma função. Bom, conforme já mencionado, né, o quarto passo é a análise de falhas. Agora sim aparecem as falhas, as causas e seus efeitos, depois de entender a estrutura e a função. Isso reduz muito o risco de colocar falhas irrelevantes. Lembrando, existe uma diferença muito tênue entre efeito, falha e causa. E geralmente acabamos confundindo. O efeito é o que vemos, tocamos, observamos, ouvimos, sentimos. É a consequência. Ou também poderíamos pensar como um impacto. A falha é o não cumprimento das funções ou características e o que gera o efeito. E a causa é o que gerou a falha. Temos uma tendência a confundir efeito com falha principalmente. O quinto passo é a análise de risco. Aqui entra severidade, ocorrência e detecção. Mas agora, em vez de gerar um número, nós geramos uma prioridade de ação. Pensem na severidade como no impacto, né, na consequência. Pensem na ocorrência como a probabilidade de uma falha ocorrer. E pensem na detecção como as possibilidades de detectar uma causa. Já no sexto passo, otimização, você define ações de prevenção e detecção, o responsável, prazo e depois, né, da implementação dessas ações recalcula severidade, ocorrência e detecção. É aqui que o FEMEA ele vira gestão ativa. É aqui que está o grande diferencial do FEMEA. E por fim, resultados e comunicação. A consolidação das decisões, aprendizados, evidências, conexão com o plano de controle, inclusive um histórico, né, das revisões do arquivo e das tomadas de decisão. Agora, por que o RPN não funciona tão bem? Porque três riscos diferentes eles podem ter o mesmo número, mas representar realidades completamente distintas. Um RPN 100, por exemplo, ele pode vir de severidade baixa ou ocorrência alta, ou inclusive de uma severidade altíssima com ocorrência baixa.
eles não deveriam receber a mesma prioridade. Com o manual AIAG e VDA, o RPN é substituído pelo AP, Action Priority. Em vez de olhar só para multiplicação, severidade, ocorrência e detecção, o AP ele considera a combinação e o contexto. Ele classifica cada risco em alta, média ou baixa prioridade. Isso ajuda você a agir onde realmente importa, não onde o número ficou grande, alto. No próximo vídeo da minissérie, eu vou aplicar, né, os 7 passos em 3 cenários reais, né? Um FMEA de projeto, um de produto e um de processo. E você vai ver como o método ele muda o raciocínio e os resultados. Nos vemos no vídeo 3.